Hoje tenho a honra de estar aqui com a Paloma Barbieri, diretora de Produção e Operações da Baterias Pioneiro. É uma honra ter você aqui conosco, Paloma. Estamos ansiosos para conhecer um pouquinho mais da sua história. Muito obrigada pelo convite, Ana Paula. Fiquei muito feliz. Com certeza a gente vai ter trocas aqui muito legais, de muitas experiências aí, tanto da minha parte quanto da sua. E o Scala Cast com certeza já é um sucesso. Obrigada. Paloma, vamos começar primeiro, um pouquinho da sua história, Como tudo começou, A gente já conhece um pouquinho, mas se tu quiser contar um pouquinho aí para o público como que a Paloma começou na Baterias Pioneiro, como que foi? A Pioneiro veio antes de você, veio depois, como que foi? Então, eu sempre falo que a Pioneiro veio antes porque ela nasceu antes de eu nascer. Uhum. E a Baterias Pioneiro, o Grupo Pioneiro é uma empresa familiar, onde os fundadores é meu pai e meu tio. Então, desde sempre, eu tenho esse contato com o negócio, E todo mundo pede, quando que você começou a trabalhar na empresa? Eu falo que é dia 26 de janeiro de 94, que foi o ano que eu nasci. Porque desde o momento que eu nasci, eu aprendi a ter amor pelo negócio e eu sempre estava dentro do negócio, Então, eu sempre estive junto com meu pai. Nos sábados eu ia trabalhar quando eu tinha 6 anos de idade, conforme eu estava te falando, Ontem mesmo eu encontrei minha primeira chefe e a gente estava falando sobre isso. E ela trabalha ainda na empresa, já está há 28 anos na empresa, ela é nossa gerente financeira. E eu perguntei para ela, falei, ô Eliane, quando que eu comecei a trabalhar aqui de verdade? E ela falou com 6 anos. Então, a Pioneiro nasceu antes de mim, mas a Pioneiro nasceu em 1989 e eu nasci em 1994, mas assim que eu nasci, eu já aprendi a ter amor pelo negócio e comecei a trabalhar no negócio desde sempre. E toda a minha carreira foi ali dentro da empresa, E depois, em cima disso, eu comecei a entender aonde realmente eu gostava, o que realmente eu gostava, Porque tinha a parte administrativa, a parte de indústria e tudo mais. E foi onde eu decidi que minha carreira toda ia ser na fábrica, Mas desde os 6 anos eu tô aí trabalhando na empresa, então acho que eu vou me aposentar um pouco antes, Porque merecido, precisa contar, E, enfim, e é realmente, as coisas acontecem de forma natural quando você ama o que você faz, Que legal, Paloma. Como diz, não é uma história tão comum, Começar a trabalhar com 6 anos é um pouco... vamos dizer assim, precoce, Uhum. Mas conta um pouquinho para nós como que foi acompanhar toda essa mudança da Pioneiro, Porque a gente sabe que as coisas não nascem, grandes, elas vão acontecendo no decorrer da caminhada. Como que foi, você participar de toda essa mudança, de toda essa transformação da Baterias Pioneiro? Sim. Bom, então vou contar um pouquinho da minha trajetória ali dentro e também eu vou falar um pouquinho sobre a segunda geração realmente entrando com um cargo mais de executivo, E não tão operacional. Então, conforme eu falei, com 6 anos eu trabalhava todo sábado carimbando cheque, contando moeda, que na época era tudo dinheiro, hoje é tudo eletrônico, Acho que daqui 20 anos, quando a gente fala isso para as pessoas, vão falar o que é dinheiro, Porque o que é cheque? O que é cheque, Que hoje cada vez existe menos. Então eu trabalhava nessa parte ali, todo sábado ia lá, contava dinheiro, carimbava cheque, fazia tudo isso. Já tava nas contas já. Sim, Tinha que cuidar do dinheiro, era pouco, mas tinha, Isso que importa. E depois eu passei pelo setor contas a pagar, contas a receber, vendas, fui telefonista também, porque na época o telefone tocava muito. E tinha que ter 2 telefonistas para dar conta, Então passava fax, atendia telefone. Então até mais ou menos os meus 17 anos eu fiquei na parte administrativa comercial. E com 17, 18 anos eu tinha que decidir o que eu ia fazer de faculdade. E eu sempre gostei de matemática, falei, vou fazer engenharia, E acabei indo para engenharia de produção e eu falei, agora eu vou para o chão de fábrica. E ali no chão de fábrica eu passei pelo setor de gestão de estoque, PCP, engenharia de processo. Trabalhei na produção também junto com o pessoal, mas na parte de engenharia de processo. E foi aí que virou a chave que eu falei, não, realmente eu quero fazer toda a minha carreira dentro da indústria, e foi aonde eu também me qualifiquei para isso. Todo mundo fala assim, mas como é que é trabalhar junto com a família, essa segunda geração e tudo mais. E como que eu via a Pioneiro crescer? É uma coisa tão natural, e como a gente está lá todos os dias, a gente às vezes nem percebe a grandiosidade que é a empresa. E hoje em dia, assim, eu olho 15 anos atrás como era Pioneiro. Quantas baterias que produzia e quantos produz agora, hoje. Então, se a gente parar para pensar,
eu sempre pergunto pro Cerivaldo e pro Dorival, o Cerivaldo meu tio e o Dorival meu pai, como é que vocês chegaram até aqui? E eles falam, nem a gente sabe, a única coisa que a gente fala é que é com muito trabalho e sem preguiça, é a única forma. Então, acompanhar toda essa transformação, e hoje a Pioneiro será a terceira maior fabricante de baterias do Brasil, é algo muito natural, porque realmente acontece no dia a dia, a gente nem percebe, mas é algo que me enche de orgulho, porque realmente é uma história que começou do zero, né? Sem o Cerivaldo e o Dorival não tem nem o terceirão feito ali, o ensino médio, eles fizeram só até o 9º ano, e então pessoas que não têm tanta escolaridade e criaram um patrimônio, né, tão grande. Mas para mim é uma grande felicidade estar acompanhando e continuando o negócio dentro da família, né? Porque a empresa continua sendo familiar e a gente não tem objetivo de não ser. Mas, assim, não tem muita resposta para isso, porque é de forma natural e é todos os dias. Todos os dias a gente pensa em melhorias, a gente sempre pensa grande, nunca pensa pequeno, a gente sempre fala, colocar uma meta fácil, uma meta difícil, trabalhar igual. Você vai ter que trabalhar igual todos os dias. Então, a gente tem metas muito arrojadas de crescimento de 15% ao ano, no mínimo. Então, eu acho que esse é o segredo e é a minha felicidade, assim, de estar acompanhando isso mesmo. Que legal. Nossa, uma história inspiradora, né? Sim. Tipo, porque, querendo ou não, eles começaram do zero, né? Como tu comentou, então, tipo... E aqui, né, vamos dizer, no meio do mato, isso há quantos anos atrás? Sim. 35 anos? 36 anos. 36 anos, então Reformando bateria, né? Eles começaram reformando, então na época a bateria era muito caro. Então estragava a bateria, eles iam lá, tiravam um elemento e colocavam outro. Então nem produzia bateria. E aos poucos foi comprando uma máquina, 2 máquinas, 3 máquinas, e hoje, né, ser a terceira maior fabricante de bateria no Brasil é realmente um orgulho, né? E outra, né, como diz lá atrás, que nem você falou, que foi acontecendo, né? Eles nem imaginavam de tudo isso, mas é o hard work, né? Com certeza. Trabalho em cima de trabalho. Paloma, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que é um pouco, vamos dizer... não constrangedora, mas ela acaba sendo um pouco incômoda, eu acredito, né? Eu sei que você já veio com essa competência já desde cedo, mas de ser, tipo, ela tá nessa posição porque é filha do dono, algo nesse sentido. Como que você lidou com essas supostas, não críticas, né? Mas, enfim, julgamento, vamos dizer assim. Isso é bem normal, né? E ainda mais no ambiente onde eu tô inserida, que é a indústria. Hoje, no mundo, existem pouquíssimas indústrias com uma mulher na frente da gestão na indústria, na parte de chão de fábrica. É mais comum ver mulheres em setores administrativos. Mas como eu lidei, cara... foi difícil, não vou falar que no início foi fácil, foi difícil porque eu tive que começar a me posicionar muito. Então aquela questão de, ela é muito braba, ela é muito estressada, isso e aquilo... Sério? Eu pensei que tu era mó de boa. Nossa, não, foi porque eu tive que me posicionar muito para as pessoas me respeitar. Mas uma coisa que eu levo para a vida, e lá na Pioneiro também a gente honra muito por isso, é a questão do respeito e simplicidade. E antes de você cobrar, você tem que saber fazer. Então, antes de eu assumir a cadeira de direção, eu fui para a fábrica. Eu falava com os operadores, eu falava, me ensina a operar essa máquina, por que tem esse problema? Então, eu estava junto com a cooperação no dia a dia, porque como é que eu ia sentar numa cadeira, olhar os dados e não saber como é que é realmente, como é que acontece realmente. Então, com humildade e respeito, tratando bem as pessoas, eu acho que as pessoas aos poucos vão pegando confiança e quando você vai ter uma conversa um pouco mais técnica e você tem argumentos, realmente a pessoa entende que não, ela entende. Mas é um caminho árduo, assim, eu acho que eu tive que trabalhar pelo menos uns 5 anos, assim, sabe, me posicionando, conversando com o pessoal, mostrando que realmente tinha capacidade, que eu tinha competência, que eu não estava lá só por ser filha do dono, afinal de contas a empresa precisa dar lucro. Sim. Então, se eu não conseguir entregar resultados, a empresa tem que continuar a viver, a empresa vem antes das pessoas, assim, na questão de família. Então, com certeza ia ser mudada a gestão. Então, eu acho que foi uma construção junta, né? Realmente de mostrar respeito, simplicidade, pedir ajuda muitas vezes, fala, viu, não sei isso, me ensina aquilo. Mas uma coisa mais importante é que antes de você mandar ou cobrar, né? Você tem que saber fazer aquilo lá.
Mas mulher tem que se posicionar mais, essa é a verdade. Não, eu acredito, porque querendo ou não, né, é um perfil não, né, o chão de fábrica normalmente é mais masculino, né, Exato. A gente tem mais esse preconceito, né, então, querendo ou não, como diz, né, tu foi a líder, né, tu fez o papel de líder, que foi o quê? Começar lá de baixo, né, e entendendo dos processos para depois poder cobrar, que nem você falou, né. Exatamente. Muito legal. E me conta um negócio, com relação a essa questão do preconceito, né? Acabou gerando um pouquinho de preconceito ou não? Foi, que nem tu falou, né? Tipo, não foi tão fácil, foram 5 anos, né? De posicionamento um em cima do outro. Mas assim, nos dias atuais, tu acha que tem ainda essa barreira ou já tá mais tranquilo? Eu acho que mudou muito, sabe? E eu percebo que cada vez mais o mundo tá mudando. É isso que eu percebo. Eu acho que sempre vai existir pessoas ignorantes, porque para mim são pessoas ignorantes, que vão pensar que a questão do sexo define competência e assim por diante. Mas hoje em dia eu sinto isso muito menos mesmo, assim. Falando no meu time, não tem um preconceito, ninguém tem preconceito eu estar lá. Os fornecedores hoje em dia também não tem problema nenhum, todos me respeitam, a gente tem realmente conversas profissionais. Mas muitas vezes a pessoa não conhece quem você é e a gente sente um pouquinho do preconceito, sabe? Mas isso eu acho que nunca vai acabar, mas é uma frase que eu sempre levo: mulher pode ser o que ela quiser. E eu acho que o mundo tá mandando esse recado. E onde ela quiser. Exatamente, o que ela quiser e onde ela quiser. E eu acho que o mundo tá mandando muito esse recado também. Porque a gente percebe que hoje a gente enxerga muito mais mulheres em cargos de liderança e liderança alta, como CEOs, né? Também questão de presidência, questão de países, as mulheres aparecendo cada vez mais, né? Recentemente a gente teve a questão do Japão, né? Como um exemplo. Então acho que o mundo está mudando e mandando algum recado. E hoje em dia, se eu sinto, cara, nem dou mais bola, sabe? Porque eu acho que a melhor resposta é você não dar corda para aquilo lá, não colocar energia daquilo lá e a pessoa mesmo vai se sentir mal, né? E Paloma, como que tá a questão, né, da Baterias Pioneiro com relação à questão, né, dessa mudança, né? Como que foi essa barreira, né, entre a bateria para carro normal, né, e para carros elétricos? Isso veio, tipo, da segunda geração, veio da primeira? Como que foi esse posicionamento para essa mudança? Então, hoje a gente não trabalha com baterias para carro elétricos, que é a de lítio, né? Hoje a gente só trabalha com baterias de chumbo ácido, porque a gente não acredita, não é que não acredita, a gente não vê que essa tecnologia está crescente no Brasil. Então hoje o carro elétrico apresenta um percentual muito baixo de aderência aqui no Brasil. Exatamente. E hoje a gente não tem energia nem para fábrica, então você imagine carregar todos os carros elétricos 6 horas da tarde, não vai ter energia. Sim. Então a questão do carro elétrico hoje não é um objetivo da empresa estar atuando nessa área. E assim, todo mundo fala, mas não dá para comprar só uma máquina e fazer bateria de lítio? Não, é uma fábrica totalmente do zero. É como se fosse construir uma nova baterias Pioneiro, só que focado no lítio. Então, a gente hoje tem fornecedores ao redor do mundo e eu sempre estou também viajando, né? Eu estive no Japão, na Coreia, na China, e a gente percebe que o carro elétrico ele está muito isolado em alguns países, que isso aí não é universal ainda, e nesse momento a gente não acredita que seja uma tecnologia que vai para frente, a não ser que tenha algum incentivo fiscal. Se chegar um incentivo fiscal e falar assim, a partir de hoje um carro elétrico vai custar 50% mais barato do que um carro a combustão, é óbvio que vai aumentar a demanda. Mas caso contrário, não acreditamos nisso. A bateria de lítio a gente vê que hoje está sendo utilizada mais para sistema solar, sistema de alarme, então esse é um mercado que a Pioneiro está estudando sim para atender, mas importando essas baterias, mas é algo que ainda não está nada fechado o projeto, é um projeto que está em andamento, mas a gente ainda continua acreditando na bateria chumbo ácido e também acho que é algo bem importante saber que as pessoas não sabem disso, é que a bateria chumbo ácido, 99% dela é reciclada. Então, você troca uma bateria, vai colocar uma nova, a gente pega a tua bateria velha e da velha faz o chumbo, que é a principal matéria-prima da bateria, e faz uma nova bateria. Então é tudo reciclado. Exatamente. Então, a questão de sustentabilidade é sensacional, né, para o meio ambiente. E a bateria de lítio ainda não existe isso. Então, quando as pessoas falam assim, carro elétrico é bom para o meio ambiente,
Cara, mas como é que vai fazer com a bateria depois que eu morrer? Hoje não existe essa reciclagem de lítio. Já estão estudando, mas não existe. Mas já a bateria chumbo ácido, a gente troca uma, coloca a nova, pega a velha e faz a velha uma nova bateria. Então isso é bem interessante, né? Que legal. E essa questão dessa reciclagem, vocês fazem aqui em Três Itilhas mesmo? É em Água Doce. Em Água Doce? Em Água Doce. Em Água Doce a gente tem a reciclagem da bateria, então que da bateria sai o chumbo, que é a nossa principal matéria-prima. Uhum. A gente tem a reciclagem de pneu, que do pneu a gente extrai o combustível, que é o óleo que é usado no forno. Então a gente é sustentável nisso também, então a gente recicla o pneu, desse pneu sai o óleo que a gente usa como uma combustão do forno da Água Doce para fazer o chumbo. A gente tem a Pioneiro Escapamentos, que daí é um sistema de exaustão, que também fica em Água Doce. E além dessa empresa do grupo, a gente tem a dos Alpes Alimentos, que daí é um segmento um pouco diferente aí, mas também é do grupo Pioneiro, que daí fica em Três Itilhas. Eu ia dizer, é antigo, né? Essa dos Sim. Alpes. Ela é bem antiga, mas a gente adquiriu ela faz uns 10 anos, mais ou menos. Mas ela acho que foi a primeira empresa de Três Itilhas. Sério? Que legal. Uhum. E como que é essa diversidade de negócios? Tu fica mais focado na parte da Baterias Pioneiro mesmo? Ou tu ajuda nessa gestão das outras empresas? Como que funciona? Hoje eu sou responsável pela Baterias Pioneiro. Então, eu sou diretora de produção e operações na Baterias Pioneiro e eu sou responsável apenas nessa unidade. Uhum. Além de mim, tem a minha prima Emily, que ela é diretora de escapamentos, daí ela cuida de toda a área de escapamentos. O meu primo Éder, que ele é diretor da dos Alpes e diretor de novos negócios e marketing da Baterias Pioneiro. A minha irmã Eduarda, ela é diretora de TI e compras do Grupo Pioneiro. E daí acima de nós tem os dois fundadores, que é o Dorival, que ele cuida de toda a parte da indústria do Grupo Pioneiro, e o Sirivaldo, que cuida de toda a parte da indústria comercial. Que legal. E eles estão firme e forte. Sim. Que ótimo. E amam. Assim, eles falam, até ontem o Sirivaldo falou, ele já tá com 65 anos, né? Ele falou ontem, eu vou trabalhar mais uns 20, 30 anos. Não larga um osso. É como se fosse o primeiro filho deles, né? Então não larga um osso mesmo. Que legal. Como diz, né? É amor, né? É muito amor envolvido. Exatamente. Que legal. E, Paloma, vamos ir para a parte de pessoas, né? Aqui na nossa região é um pouco complexo, né? Essa questão de tu ter pessoas qualificadas. Como que vocês lidam, né? Por ter vários negócios, eu acredito que não tenho nem noção quantas pessoas são, quantos funcionários, mas eu acredito que seja um número bem grandioso. Como que funciona? Vocês têm um processo de capacitação? Como que é? Hoje, além dessas empresas que eu falei, a gente tem as distribuidoras, né? Então, hoje a gente tem distribuidoras espalhadas pelo Brasil todo. O Grupo Pioneiro tem em torno de 1.500 funcionários, né? O grupo em si. Somente em Três Itilhas, na Baterias Pioneiro, em torno de 600 funcionários. Hoje, todo funcionário que entra, a gente tem todos os procedimentos de trabalho de como a pessoa precisa executar aquela atividade. Mas é muito importante, sim, um treinamento próximo junto aos funcionários novos. E falando um pouquinho de produção, é o acompanhamento do líder, né? Uhum. Então, e o RH, junto com os líderes, fazem um trabalho de acompanhamento, especialmente nos 3 primeiros meses, porque são os meses de adaptação dessa pessoa à cultura da empresa, ao novo trabalho, às vezes é o primeiro trabalho da pessoa. Então tem que ter esse suporte tanto técnico da parte do líder, ensinando como opera a máquina, como funciona as coisas de processo, e da parte do RH, entendendo como que aquela pessoa está se sentindo naquele ambiente. Né? Porque afinal de contas a gente tem uma cultura, né? Sim. Então a pessoa precisa sentir que ela faz parte daquela cultura, porque caso ao contrário ela não vai dar certo, porque se ela não tem os mesmos valores que a empresa espera, não vai dar certo. Então, e além disso, a gente tem uma área dedicada a treinamentos, né? Então, além de treinamentos técnicos, a gente tem treinamentos sobre segurança, treinamentos sobre saúde mental, treinamentos sobre diversos assuntos, onde a gente já tem um cronograma montado para o ano todo, que cada mês a gente fala de algum ponto específico, para também não olhar só na parte técnica, né? Mas também a gente sabe que a questão financeira é importante para a pessoa, a questão mental, que isso está super em alta, também é importante. Então a gente tem uma área focada nisso e a gente faz esses treinamentos aí com 100% dos funcionários para sempre estar desenvolvendo eles também. E além disso, a gente tem treinamento de líderes, né? Tanto líderes, supervisores, coordenadores e gerentes,
E a gente ensina ferramentas, né, de gestão, né, como feedback, a questão da escutativa, a questão de como fazer um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Então, cada ano a gente traz assuntos relevantes que a gente acredita que está precisando dar um upgrade, uma revisada. E pelo menos aí, ano passado foi treinamento de 8 meses, assim, todo mês tinha que ficar na sala lá 4 horas com pessoas treinando. Esse ano vai ser, acho que em torno de 4 meses. Então, sempre tem que ir treinando. Constante, né? É constante, nunca para. Constante. Exatamente, nunca para porque são pessoas. São pessoas, né? Não são máquinas, né? Exatamente. E como que vocês veem essa questão da inteligência artificial agora, né? Robótica e assim por diante, como tu comentou, né? Viaja bastante, então eu acredito que essa questão das tecnologias acaba que tem bastante aquela. Como que foi esse processo de transformação, né? Dessa parte manual para mais automatizada, a questão de inteligência artificial também, como que vocês estão vendo essa questão para a fábrica? A Pioneiro sempre investiu muito em automatização, por 2 motivos. O motivo número 1 é a questão da ergonomia, né? Porque as baterias são pesadas, baterias de carro, caminhão, bateria de moto não, é leve, mas realmente por questão da ergonomia. E o segundo ponto é a questão de mão de obra, né? Como você falou, né? A gente tem uma mão de obra limitada aqui na nossa região, então se a gente não automatizar, a gente não vai conseguir produzir. Sim. Então, a Pioneiro nos últimos 10, 15 anos investiu pesado em questão de automatização e robotização. A gente é uma das empresas mais automatizadas do mundo, assim, e realmente é bastante automatização, mas isso sempre pensando em ergonomia, mão de obra e também qualidade, para não ficar na mão do operador que ele faça um cheque de qualidade para ver se a bateria não tem problema, né? E a questão da inteligência artificial é algo que a gente ainda está iniciando, né? A gente até tive uma reunião essa semana com a minha irmã, né? Como ela é diretora ali da TI, para a gente começar essa questão de indústria 4.0, que agora já falam de indústria 5.0, mas a gente vai começar pela 4.0, um passo por vez, né? Um degrau por cada vez. Daqui a pouco já vai ser 10.0, mas vamos lá. Porque eu vejo que vai ajudar muito, principalmente em tomadas de decisões, análise de dados. Hoje a gente não é que perde, né? Mas assim, hoje a gente dedica um tempo para analisar dados. Hoje a gente dedica um tempo para fazer tudo em planilha. E a inteligência artificial vem para isso, vem para agilizar as coisas, vem para entregar os dados, vem para entregar as informações na hora que você quer de uma forma muito melhor do que você poderia fazer. Sim. Então eu sempre falo que automatização, inteligência artificial, esse tipo de coisa não vai roubar o trabalho de ninguém. O que vai precisar é as pessoas se adaptarem a isso, estudarem isso e trabalharem com a ferramenta e fazer com que a ferramenta trabalhe para você conseguir entregar mais resultado. Então eu vejo que é o futuro, não tem como voltar atrás, eu nem quero voltar atrás. Hoje eu sou amiga do chat. Quem não, né? Ele me ajuda bastante, às vezes é um pouco de terapeuta, né? Às vezes é um pouco de mentor, às vezes é um pouco de tudo. E não tem como voltar atrás, ajuda muito no dia a dia, ajuda muito na tomada de decisão, de análise de dados principalmente, e na indústria é muito necessário, porque são muitas informações, né? A gente pensa, é só a produção, não, por trás tem manutenção, qualidade, engenharia de processo, melhoria contínua, então são muitos setores que a inteligência artificial vem aí para pegar todos esses dados, fazer essa análise de uma forma melhor, né? Trazer essas informações de uma forma mais clara também, para a gente não perder tanto tempo, né, nessa análise. Paloma, conta para nós, para quem quer começar a empreender, que dicas que você daria para quem quer começar a empreender, tem medo, tá com receio? Primeiro que você tem que ter um objetivo claro e um propósito, né? Por que tu quer empreender? O que tu quer fazer, né? Você quer abrir uma loja? Você quer abrir uma empresa? Ah, não, eu quero abrir uma empresa, uma loja para ter dinheiro. Isso aí não é um propósito, né? Ter dinheiro, tu trabalha e tu vai ter o dinheiro. Então, acho que o primeiro ponto é realmente ter um objetivo, um propósito claro. E aquela coisa, você tem que fazer o que você ama. Não adianta você abrir só um negócio por conta que o faturamento vai ser interessante. Ah, mas Paloma, dinheiro não é importante? Claro que é importante. Todo mundo é feliz quando tem dinheiro. Não venha me falar que dinheiro não traz felicidade, que eu vou falar, então me dá teu salário e fica sem um mês e vamos ver se não traz felicidade. Deixa eu ficar feliz lá em Maldivas. Exatamente. Então, eu acho que tem que ter um propósito e depois, em cima desse propósito, desde o início tem que ter metas claras, né? Do que você quer atingir no primeiro mês, na primeira semana, no primeiro ano, arregaçar as mangas e fazer acontecer.
E vai ter altos e baixos. Você não vai abrir um negócio e vai sair no primeiro dia já, nossa, tô muito feliz. Na primeira semana, no primeiro mês, nos primeiros meses, vai ser difícil. Mas nunca desista. Eu sempre falo, o erro das pessoas é que elas desistem muito fácil. E às vezes elas perdem mais tempo achando desculpas ou achando problemas do que pensando em solução. Então, a partir do momento que você começa a empreender, que não é fácil, a gente sabe que não é só a questão de abrir um negócio, e sim, tem questão de pessoas, questão burocrática, questão Fiscal, do imposto. Exatamente, é muito complexo, mas a partir do momento que você tem essa coragem, você não pode parar. E vai dar errado 1, 2, 3, 4 vezes, mas você não pode desistir, porque se você está desistindo de um sonho teu. E talvez daqui 10 anos você vai olhar para você de 10 anos atrás e falar, por que eu desisti, né? E vai ver que se você tivesse um pouquinho mais de persistência, você ia chegar lá. Então, eu acho que a minha dica é essa, não desista, jamais. Crie metas, acompanhe essas metas diariamente, tenha um objetivo, um propósito e faça com amor que não tem como dar errado. Que legal. Paloma, já que tu falou em voltar a 10 anos atrás, você, Paloma, de hoje, o que você faria alguma coisa de diferente com a Paloma de 6 anos lá no início? Não, eu acho que não, porque como eu falei, eu sempre agi com os meus valores de respeito, humildade e sempre fui assim, sempre fui uma pessoa assim. E se eu mudasse alguma coisa, eu não seria quem eu sou hoje. Ah, mas talvez mudaria tua forma de agir. Eu era muito estressada, tá? Eu era super estressada. Hoje em dia, graças a Deus, com a ajuda de terapia e psiquiatra, né? A gente tem né, tudo tranquilinho, né? Mas assim, cara, se eu não fosse talvez estressada naquela época, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não digo estressada, eu sou uma pessoa também muito ansiosa. Se eu não fosse ansiosa, eu não seria quem eu sou hoje. Então eu não mudaria nada. Não mudaria nada mesmo, porque a minha história me orgulha, assim. E tudo que eu consegui realmente foi com trabalho e não por ser filha do dono. Sim, como diz, né? A gente conhece um pouco mais da história, sabe que é resiliência e mete a cara, bora estudar e correr atrás, né? Exatamente. Muito legal. Paloma, qual que é o valor que dentro da empresa você não abre mão, que é inegociável para ti? Falando em processo, é qualidade e segurança. Segurança em primeiro lugar e qualidade em segundo lugar. Então, não é produzir a qualquer custo, é com segurança e qualidade. E falando de pessoas, é respeito. Eu não abro mão. Independente do cargo da pessoa, não tem diferença de cargo. Você tem que ter respeito com as pessoas e tratar todo mundo da mesma forma. Porque, mas sei lá, qualquer cargo que for, aquela pessoa tem que ser tratada como um humano e tem que ser tratada da forma correta. Então, eu não abro mão de respeito e questão de processo, segurança e qualidade. E quais são os teus maiores desafios hoje como diretora, né, da parte de produção e processos? Desafios em qual âmbito? Diga mais geral, né? Mas assim, eu acho que o principal é pessoas, né? Eu acho que o desafio de todo líder é gerir pessoas. Porque cada pessoa tem um perfil. Então eu não posso tratar a Paula da mesma forma que eu vou tratar o Vini e assim por diante. Cada um é um indivíduo e não tem aquela coisa assim, trata os outros como você gostaria de ser tratado. Não, porque eu gosto de ser tratado de uma forma, você vai gostar de ser tratado da outra. Então eu acho que fazer a leitura do perfil da pessoa, ter a questão de liderança adaptativa, né? Saber quando cobrar, quando conversar, quando às vezes pegar um pouco mais pesado, quando às vezes pegar um pouco mais leve, isso é um desafio bastante grande e não é fácil porque cansa muito mentalmente também, né? Porque é mais fácil ser você toda hora sem ser adaptado, sem ser adaptado. Mas hoje em dia eu acho que é o principal desafio, mas é o que gera mais resultado. A partir do momento que você tem um time que confia em você, um time que confia na tua liderança e unido, você ganha o jogo. Você nunca vai ganhar um jogo sozinho. Você só vai ganhar um jogo com um time junto, né? E agora eu lembrei o que eu ia te perguntar. A gente, né, conhece a Paloma simpática. Antes tu falou que tu é mais firme na fábrica. É verdade isso? Sim, verdade esse bilhete? Eu sou faca na bota, como eu falo. Eu sou bem firme,
mas é que o meu perfil é mais de engenheira e eu sou mais voltada a resultados. Não que eu não cuide de pessoas, porque como eu falei, as pessoas que entregam o resultado não sou eu que faço acontecer, não sou eu que produzo a bateria lá. É meu time. Mas eu sou uma pessoa muito voltada para resultados e eu sou uma pessoa séria e objetiva. Mas uma coisa que todo mundo que trabalha comigo sabe é que nunca vai ser uma surpresa, talvez, sei lá, uma demissão, ou nunca vai ser uma surpresa, talvez uma cobrança um pouco mais firme. Porque eu sempre chamo a pessoa e falo a verdade, e eu faço muito feedback com o meu time de correção de rota, ou também elogiar, porque feedback não é só cobrar, é elogiar também. Então eu trabalho muito com essa questão de feedback aí com o time, e sou uma pessoa extremamente objetiva, falo tudo que eu tenho para falar e não fico de mimimi. Então eu sou um pouco, às vezes até um pouco masculina nesse ponto. A faca na bota. Faca na bota. Faca na bota. Faca na bota, que legal. E essa questão da fábrica, né? Tu comentou que vocês têm bastante robotização, né? Vocês têm muito questão de acidentes, de pessoas e tal, porque a gente sabe que fábrica normalmente dá um pouquinho mais de problema, né, com relação a isso, mas tu já falou da outra parte da questão de segurança, né? Como que vocês lidam com essa parte? Porque sempre tem esse teimosinho, né? Sempre tem. Graças a Deus a gente não tem acidentes muito graves na fábrica, a gente chama de incidentes, né? Que às vezes pode acontecer da pessoa cortar a mão, mas é um cortezinho, bateu a mão, o cotovelo e assim por diante. Incidentes que podem acontecer em casa também. Sim, sim. E a gente hoje tem um setor de segurança só focado nisso, voltado para isso, onde ele trabalha com conscientização das pessoas e também a gente trabalha tentando identificar quando que pode acontecer um acidente, né? Então a gente tenta trabalhar ao máximo em prevenção para não acontecer. Mas como a fábrica é muito grande, são muitos funcionários, pode acontecer alguma coisa, mas a gente não tem acidentes graves dentro da empresa, graças a Deus. Mas é conscientização de pessoas também, porque às vezes a pessoa vai lá, coloca a mão onde não deve, e tem uma proteção lá. Daí vai lá, tira o sensor do lugar. E tá tudo escrito, tá todo mundo treinado que não pode fazer isso. Então, o trabalho da segurança dentro da fábrica tem que ser contínuo todos os dias e lembrando as pessoas que o básico precisa ser feito. Entendi, que legal. Como diz, né, fábrica normalmente a gente já tem essa visão, né, de acidentes e tal, então essa questão preventiva é muito, muito interessante também, né? Com certeza. Paloma, conta um pouquinho como que é essa questão da liderança, né? Porque tu é a mais jovem das líderes da empresa, como que você lida com essa questão, né, de se posicionar e ter esse respeito com os mais velhos que estão na empresa há mais tempo que você? Sim. Hoje os meus gerentes são todos pessoas mais velhas e com muito mais experiência, né? São pessoas com 50, 45 anos aí. E é muito interessante porque a gente tem um convívio muito bom, porque eu aprendo com eles, porque querendo ou não, eles têm essa experiência técnica que eu não tenho ainda, né? Afinal de contas, eles têm 20 anos a mais do que eu, mas eles me respeitam muito como líder, né? Então, hoje as nossas trocas de ideias são trocas de ideias realmente profissionais. Todas as cobranças feitas são profissionais, nada é levado para o pessoal, nem da minha parte, nem da parte deles. Então, hoje eu tenho um time de gerência extremamente competente e me respeitam super, nunca tive problema nenhum com eles. Mas é claro, quando eu assumi a direção da produção, eu tive que fazer algumas mudanças, o que é normal, porque muitas vezes tem pessoas que estavam acostumadas a responder diretamente para o meu pai, né, que foi o fundador, e chega eu, né, uma pessoa nova, com novas ideias, segunda geração, outra pegada, e acaba também não se acostumando com a minha forma de liderança. Isso é normal acontecer. Então, toda vez que entra um líder novo, vai ter algumas mudanças na equipe. Isso aconteceu, sim, aconteceu alguns casos que eu tive que fazer algumas mudanças estratégicas, mas para conseguir o bem maior, que eu digo, que é realmente o relacionamento entre todos. Todo mundo precisa estar na mesma página, todo mundo precisa estar com a mesma visão e com o mesmo objetivo. Então, é normal quando entra uma pessoa nova ter algumas mudanças estratégicas, a gente sempre tenta não acontecer, né? A gente sempre fala que promover a pessoa para o mercado é a última alternativa, mas às vezes é necessário. E falando um pouquinho de liderança também, hoje na Pioneiro, a gente cada vez mais está desenvolvendo pessoas jovens para assumir cargos de liderança. Esse ano a gente começou o projeto Trainee, que são pessoas que estão no último ano da faculdade ou estão terminando ou estão muito
próximo, tipo, saíram da faculdade faz um mês. E essas pessoas, elas vão ficar num programa trainee que vão ficar 1 ano dentro da nossa empresa, e o objetivo final é que nesse 1 ano ela assuma um cargo de liderança. E eu tô falando de pessoas de 23 anos, 24 anos, então é um projeto bem interessante, onde nós, como líderes, temos como objetivo desenvolver essas pessoas, e nós, como empresa, no final, nós vamos ter um líder já formado dentro de casa. E a gente tem bastante líderes jovens também dentro da empresa, com 26, 25, 28 anos, e mulher, homem, então é bem interessante essa diversidade e essa questão de idade também. Que legal. Paloma, conta um pouquinho como que é essa rotina, né? Porque todo mundo olha assim, tu tão plena, né? Tipo, é tranquilo, acorda e só vai aquela... como diz, né? Ninguém vê os corre, né? Só vê o look. Mas conta um pouquinho como que é essa tua rotina, né? Eu acredito que seja hard work aí o dia inteiro. Até a gente tava brincando, né? Que você posta de vez em quando alguma coisinha, almoçando tarde, acorda cedo, né? Vai Sim. E assim por diante. Conta um pouquinho mais como que é essa rotina, porque todo mundo acha que é mamão com açúcar. Exatamente, né? Eu sempre falo que o Instagram a gente não posta 1% da verdade, né? A gente só posta as coisas boas, né? Eu sou uma pessoa que gosta de acordar cedo, né? E eu gosto de estar na fábrica cedo. Essa sou eu. Mas tem pessoas que falam, mas eu também preciso acordar cedo e tal. Não, cara, se você prefere trabalhar de noite, tá tudo certo. Claro que você tem que ver a função que tu faz, né? Mas eu acordo cedo e em torno das 7 horas eu já tô na fábrica. Porque eu gosto de estar antes para preparar meu dia, para também me centralizar ali e falar, isso aqui eu preciso fazer hoje e me organizar. Então, 7 horas eu estou na fábrica e depois às 8 a gente tem a agenda do dia, né? Então, uma coisa que eu faço com os meus gerentes todos os dias e eles fazem com os supervisores e os líderes, os supervisores fazem com os líderes, é a reunião diária, que é uma reunião extremamente importante. Então, essa é uma dica para quem eu dou, para quem tem um time, que todos os dias, 15 minutos pelo menos, façam um alinhamento do que é prioridade no dia, né? Então, na fábrica, por exemplo, a gente olha os números do dia anterior, mas a gente só olha porque eu sempre falo, resultado do dia anterior, o que a gente pode mudar? Nada, já aconteceu, você não tem como voltar atrás. Mas o que nós precisamos fazer hoje para mudar o jogo? O que está impedindo a gente de entregar a meta? Qual que é a urgência para o dia de hoje? E essa reunião eu faço com todos os gerentes de manutenção, qualidade, produção, suprimentos, todos os gerentes estão lá juntos, alinhados, e a gente define a prioridade do dia. Então essa é uma reunião que eu faço todo dia às 9h30, não abro mão, a gente faz, e antes disso eles fazem com os supervisores e antes disso eles fazem com os líderes. Então no chão de fábrica tá todo mundo ali reunindo 15 minutos para discutir. E depois no dia a dia a gente sempre tem que ir tratando as prioridades. Ah, Paloma, mas como é que você dá conta de tudo? Porque é prioridade. O que vem algum assunto que naquele momento não é uma prioridade, um assunto que aquilo lá o teu time consegue resolver, você tem que falar. Se vira, não nessas palavras, né? Mas você tem que falar. Você realmente precisa de ajuda nisso? E o papel do líder é fazer muitas perguntas. A gente é acostumado a dar muita resposta, porque a gente é ansioso, não quer ficar explicando, não quer ensinar. Ah, a pessoa vem perguntar uma coisa, eu já falo o que é para fazer. Não, mas a gente tem que pegar e mudar isso. A gente precisa fazer perguntas boas para desenvolver as pessoas. E por que você tem que fazer isso? Porque a pessoa não vai mais vir aqui te perguntar. Porque ela já sabe, ela vai me encher de perguntas e eu vou ter que eu mesma achar a solução do problema. Diga, e hoje tem tanta tecnologia, né? Exatamente. Às vezes eu falo, gente, conversa com o ChatGPT, de verdade, porque isso aqui é, né, que vocês estão perguntando. E eu aprendi muito com os passar dos anos a também ter a parte de descanso, né, que eu digo a parte pessoal e a profissional. Então hoje eu vou na academia, né, isso é algo que eu não abro mão 3 vezes na semana, não é que eu não abro mão, às vezes não dá, eu não vou, mas eu vou na academia 3 vezes na semana e eu vou lá e eu faço o exercício e eu tento me desconectar um pouco, mas o que me ajuda muito, eu sempre falo que a gente tem que ter as micropausas, as pequenas pausas e as grandes pausas. O que é a micropausa? Você tá lá numa reunião estressada que deu um assunto lá que deu tudo errado. Como é que você vai numa outra reunião com aquela energia? Cara, vai lá, para 5 minutos, toma um café, vai ler uma página do livro, vai colocar teu pé lá na grama, vai olhar o céu, vai fazer alguma coisa no teu dia a dia. Então essas micropausas no dia é super importante para você continuar mantendo o foco. E ainda mais em dias estressantes. As pequenas pausas é você sair da tua rotina. De repente, um final de semana,
pegar e ir ver uma cachoeira. Um final de semana, pegar e ir num restaurante diferente. Porque por mais que você não tá trabalhando, tá em casa, você tá ali na tua rotina, tá no teu dia a dia. E você às vezes cansa, a tua cabeça precisa ver outras coisas. Então isso eu chamo de pequenas pausas, que eu tento fazer isso pelo menos uma vez por mês. Então, sei lá, no sábado eu vou pegar o carro e vou numa cachoeira. Ou vou em Fraiburgo, vou em qualquer lugar, mas fazer algo diferente. Uhum. E as grandes pausas são as férias, né? Todo mundo precisa de férias. Não me venha me falar que, não, precisa trabalhar. Cara, uma hora você não vai mais conseguir dar resultado se você não sair pelo menos uma semana que seja de férias. Não precisa ser 30 dias. Mas sai uma semana de férias e tenta curtir o máximo que você conseguir. Porque é aquela coisa, o teu cérebro está acostumado com o dia a dia, com o cotidiano, e você vai saturando e você vai cansando. E quando você voltar, você vai conseguir entregar muito mais resultado. Então eu acho que realmente é o equilíbrio entre as coisas profissionais e as coisas pessoais. Eu sou uma pessoa... Eu posso até falar quase que eu sou viciada em trabalho, porque eu trabalho no mínimo 10 horas por dia, isso é no mínimo, e 10 a 14 horas por dia todos os dias, mas eu sempre tô com a energia alta, porque eu aprendi a ter essas micropausas, eu aprendi a ter essas pequenas pausas, eu aprendi também a ter essas grandes pausas aí, que é pelo menos tirar uma semana de férias no ano para voltar com energia renovada, né? Olha aí, já tô aprendendo aquela, porque eu tô precisando das micropausas. Aquela. É importante. Querendo ou não, né? Às vezes, que nem tu falou, né? Emenda uma reunião na outra e chega no final do dia, tipo, meu Deus do céu. Exatamente. Pra onde que eu corro? Paloma, e como que foi a chegada da segunda geração na Baterias Pioneiro, né? Como que vocês lidaram com tudo isso? Tiveram alguns conflitos? Foi tranquilo? Como que foi essa transição? O conflito teve, não vamos mentir que não teve, porque teve, assim. E a gente tá falando da geração, pegando um gancho disso, todo mundo falou, é uma nova geração chegando, né? Então, assim, é dolorido quando chega uma nova geração com um pensamento um pouco diferente. E a gente chegou, assim, com muita energia, querendo colocar nossas ideias, implementar as coisas e tal. Então, teve bastante conflito entre os fundadores e a nossa chegada. Só que, com o passar do tempo, a gente começou a perceber que, né, a Pioneiro hoje é uma grande potência e eles fizeram isso tudo sozinhos. Então, que a gente deveria ouvir mais do que falar. Porque a gente tem que aprender com eles. A gente tem novas ideias, a gente estudou para isso, né? Todo mundo é qualificado para isso, mas a gente precisa ouvir mais do que falar e aos poucos implementando nossas ideias. Então, assim, eu acho que no início a segunda geração entrou querendo falar muito, né? Falar tudo que vinha na cabeça, falar vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, e assustou um pouco e até gerou um pouco de conflito, mas eu digo um conflito não que não foi saudável, um conflito de tipo assim, tá, e tudo que a gente construiu, né? Como que fica? E depois a gente foi achando um meio termo e hoje funciona perfeitamente. Mas uma coisa que fez toda a diferença para nós foi realmente definir o cargo de cada pessoa, onde cada pessoa ia ficar responsável. Porque a gente sempre fala, né, cachorro com 2 donos morre de fome. Uhum. Isso é verdade, porque imagine tendo 2 pessoas, por exemplo, comandando a fábrica, não ia funcionar. Então isso eu acho que a gente fez com maestria, realmente essa questão de dividir as funções dentro da empresa e todo mundo que está em cada função é porque gosta daquilo, estudou para aquilo e se qualificou. E com o andar da carruagem, aí a gente aprendeu a ouvir mais do que falar. E hoje eu vejo que a gente está assim, realmente sendo um sucesso de transição, depois do início, que foi um pouco conturbado, agora é um sucesso. E vou pegar o gancho e falar um pouquinho sobre a geração nova, que todo mundo fala, mas essa geração nova... Exatamente. O que vai fazer com a geração nova? Eu sempre falo, pessoal, quando eu entrei na fábrica, eu também era uma geração nova. E o que vocês fizeram? Se adaptaram a essa nova geração que entrou. E hoje em dia funciona super bem, tá dando resultado, tá dando tudo certo. Então essa nova geração, a geração Z, eu acho que é, né? Uhum. A geração Z é a mesma coisa, é uma nova geração que tá entrando e a gente vai ter que se adaptar a eles. Eles com certeza têm muito a agregar para nós e nós temos que aprender a trabalhar com eles, da mesma forma que a gente teve que aprender a trabalhar com a segunda geração, eles tiveram que, agora nós como segunda geração, vamos ter que aprender a lidar com a geração Z. Então esse negócio de, mas tá complicado a geração Z, isso e aquilo, eu sempre falo, qual que é a opção?
Não tem. Não tem, então aprendam a trabalhar com a geração Z. Vamos pensar o que nós, como empresa, precisamos mudar para a geração Z se sentir mais feliz, né? Porque é isso que importa hoje, felicidade, não sei o quê, tudo tem que ter propósito. Você fala assim, Horário sim, flexível, diga puff para dormir depois do almoço. a gente tem tudo isso na Pioneira, Olha, tá? ó. O horário flexível não, mas a gente tem a questão lá do mercadinho, o pessoal Olha. tem um lugar para dormir no intervalo. Então, assim, é a questão de se adaptar à nova geração. E a gente não. É eles que têm para trabalhar. Então você fica perdendo tempo reclamando em vez de achar solução. É o que eu falo, para de reclamar e acha solução para os problemas, né? Paloma, só puxando, né, essa questão das gerações, né? Como tu comentou, tem bastante gente da família, né? Como que é, assim, as reuniões familiares? Vocês focam no trabalho? Não, aqui chega, não vamos mais falar de trabalho, deixa o trabalho de fora. Porque querendo ou não, né, a gente sabe, a gente é ser humano, a cabeça tá sempre borbulhando, né? Sim. E nesses, enfim, né, nesses encontros de família, como que é essa relação? No início, eu e meu pai, a gente não sabia falar de outra coisa fora da empresa, a não ser de trabalho. E era só trabalho 24 horas. Uhum. Mas a gente percebeu que isso não era saudável também, porque é importante ter um momento de família, né? Eu com meu pai, eu com minhas irmãs. A gente hoje tem uma janta que a gente chama, que é o grupo do pedal, que é a família do meu pai e a família do meu tio, né? Que todos trabalham na empresa e a gente se encontra de vez em quando e faz festa temática, pra gente realmente não perder essa questão pessoal, da família. E entender que sim, empresa é super importante, mas família também é. Então hoje, os nossos encontros fora da empresa, a gente comenta alguma coisa do trabalho, porque é inevitável, assim, puxa, parece que tem um ímã assim que vai puxando, mas é muito pouco. A gente conversa sobre coisas normais como qualquer outra família, e é muito importante esses encontros fora da empresa, para não deixar esse vínculo familiar perder e virar algo só profissional. E a gente também percebe que quando acontece esse desencontro, a energia muda totalmente e a gente fica muito melhor entre nós, porque a gente sai da nossa rotina, então seria aquela coisa de pequena pausa, saindo da rotina, fazendo algo diferente, e as coisas na empresa rodam até melhor, sabe? Legal. Então, mas é mais uma vez, é a questão de amadurecimento. A única forma é ano após ano, dia após dia, deixar as coisas acontecer, ouvir um pouco mais, e a única forma é ter amadurecimento suficiente aí pra gente separar essa parte profissional do pessoal, né? Que legal, muito top. Né, que nem eu falei, você fala tão calmamente, tão tranquilamente, que parece tão simples, é só um estalinho de dedos, diga, tudo se resolve. Mas é que nem você falou, é questão da maturidade, né, o tempo, e querendo ou não, né, são muitos anos aí já na lida, né, então não é uma coisa de um dia para o outro, né? Exatamente. Paloma, tu quer dar algum recadinho final aí para os telespectadores? Fique bem à vontade. Bom, eu acho que eu vou falar mais sobre a questão do empreendedorismo mesmo, né? Eu vou falar, se você tem um sonho, se você tem vontade de fazer alguma coisa, abrir um negócio, não tenha medo, né? Vai acontecer coisas erradas, nada vai sair como planejado, mas não desista do teu sonho, seja persistente, não existe receita mágica, então esse negócio aí desses coach aí vendendo coisa de fature sei lá quantos milhões em tantos dias é uma mentira, não existe, cada negócio é um negócio, cada pessoa é uma pessoa, então não desista dos teus sonhos, tenha metas claras, objetivos claros e trabalhe com propósito e com amor. E aquelas metas você tem que olhar todos os dias para as metas, todos os dias, acompanhá-las diariamente, ter pessoas boas do teu lado, você não vai fazer nada sozinho. Não seja uma pessoa centralizadora, porque quando você abre um negócio, você acaba fazendo tudo, financeiro, marketing, comercial, e conforme a tua empresa vai crescendo, você precisa ter pessoas abaixo de você. E muitas vezes você esquece de passar as coisas e continua querendo centralizar tudo. Então, se você centralizar tudo, você não vai dar conta do recado e você não vai conseguir crescer. Isso que as pessoas não entendem. Não adianta você ficar centralizando tudo com medo de perder o controle e no final do conto você não tem controle de nada. Mas acredite no teu sonho e vá até o fim, sabe? E estude sobre pessoas sempre, porque você pode ser bom na tua área que você atua, né, tecnicamente, mas se você não tiver um bom desenvolvimento de pessoas, se você não tiver uma liderança adaptativa, você não vai ter sucesso no teu negócio. Eu acho que esse é o recado. Agradeço muito a oportunidade de ter vindo aqui, foi muito bom falar um pouco aí sobre a minha experiência. Me segue no Instagram lá, que às vezes eu posto umas dicas, Pá Barbieri.
E obrigada mesmo, Ana, foi sensacional, obrigada mesmo. Nossa, eu que agradeço, né? É uma honra ter você aqui conosco. Como eu disse, né, uma história inspiradora, a gente já conhecia um pouquinho, mas olha, agradeço de coração pelo teu tempo, né, que eu sei que é correria, mas muito obrigada, EscalaCast, daqui pra frente só pra cima. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Obrigada também.